E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai ver aí a opinião do Mauro César a respeito de Gabigol e a respeito também da seleção brasileira. Ele vai comentar um pouquinho sobre a festa do Flamengo no domingo e sobre a repercussão que deu esse grito da torcida. Então, sem mais, vamos assistir aí a opinião do Mauro César, mas antes eu gostaria de deixar o link aqui na descrição como crédito para o programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes. Sem mais, bora assistir o vídeo aí. Situação do Gabigol, você sempre fala, jogador tem que se preocupar com o clube, torcedor também. Muitas vezes você sempre deixa isso claro. O que falar da postura do Gabigol ontem? E também tem muita gente querendo criticar, mas é um contexto também, né? O cara tava virado, tá em festa, tá em férias, tava com a torcida dele. Eu acho que tem que falar mesmo, eu acho que ele tem que entrar no clima. O que você achou da postura do Gabigol e do grito da torcida do Flamengo, Mauro? Bem, assim, primeiro assim, eu acho de fato que futebol é clube. Para mim, a seleção só tem graça na Copa do Mundo, na Eurocopa, e teria até graça na Copa América se ela fosse de 4 anos junto com a Eurocopa. Isso seria legal. Algo parecido, né? Você espera 4 anos, ainda mais se pudesse assim, México, Estados Unidos, né? Para dar uma engrossada. Mas não tinha antes, né? Canadá agora. Às vezes convocado. Isso é legal, uma Copa das Américas com um eliminatório lá para os pequenininhos da América Central, as Bolívias e Venezuelas da vida, que tá, você pega lá 12 times e faz uma Copa América bacana, numa sede específica, seria interessante. Mas não é assim, toda hora tem Copa América, então banaliza. Então, para mim, seleção é Copa do Mundo e Eurocopa. O resto é chatíssimo. Liga das Nações, eliminatória, é um saco, um porra, é amistoso. Então, meu Deus do céu, muito chato. Mas dá audiência porque a seleção brasileira joga sozinha. Então, ela não concorre com os clubes. E se tiver jogo de clube, né, estadual, o que for, tem desfalques e tudo mais. Então, acaba ofuscando. Mas sobre o Gabriel, assim, eu não acho absurda a não convocação dele. Eu acho que ele não teve uma grande temporada. Ele fez um gol decisivo. Ele foi generoso na forma de jogar para facilitar o jogo do Pedro, que foi para a Copa, mas acho que ele jogou menos do que ele pode jogar. Perdeu muitos gols, teve uma temporada aquém, embora ele não tenha faltado a ele, tirando aquele momento ali que se questionou por conta daquela carreira artística que ele abraçou, e ele vinha perdendo muitos gols. Aí vem a discussão. Pô, esse cara está concentrado no trabalho ou na carreira artística? Porque ele vinha errando muito para um jogador como ele, que tem qualidade para acertar mais, não para errar tanto. Mas ele voltou mais cedo das férias, ele treinou, ele não se machucou gravemente. Ele foi um cara profissional ao longo do ano. Cometeu erros técnicos em campo, que eu acho que ele deve corrigir, não para essa temporada, mas para o futuro, obviamente, que essa já acabou. Os goleiros já sabem mais ou menos como ele vai bater na bola, aquela bola que ele bota de curvinha tirando ali. Eu acho que ele precisa... O André Rocha defende muito essa tese, eu concordo totalmente. Diversificar um pouco mais o seu repertório nos arremates, nas finalizações. Mas ele melhorou muito, saindo ainda mais da área do que saiu nos tempos do Bruno Henrique como parceiro, para trabalhar como meia, para servir os companheiros. Até com o Paulo Souza ele fez isso. E mais ainda depois com o Dorival, quando o Bruno se machucou e o Pedro virou titular. Então ele teve uma temporada, acho que aquém. Ele não é a Copa do Mundo, eu acho que não é um absurdo. Acho que absurdo é levar o Martinelli e não levar o Firmino. É você levar o Martinelli e não levar mais um zagueiro. É você levar o Martinelli menos um cara de meio campo. 9 atacantes. São 3 atacantes. Um é o Neymar, sobram 2 vagas. Tem 8 caras para 2 vagas. Vai ter um jogador que não vai atuar. Agora, sobre a seleção, eu acho que se ele de fato estiver bem resolvido, problema nenhum. Porque o que ele já conseguiu no futebol, sendo hoje um ídolo de um jogador que está na história do Flamengo, é muito mais do que ser reserva numa Copa do Mundo, gente. O Tyson foi reserva na Copa passada, e daí? O Tite, mas se fosse campeão, levou o Tyson, mas não ganhou. O Brasil perde mais Copas do que ganha. Não é isso? Obviamente. Ele ganhou 5, as outras ele ganhou. Ninguém ganha todas as Copas do Mundo. Então, a chance de você perder a Copa é maior do que de ganhar a Copa, né? Então, no momento em que ele já atingiu profissionalmente, no clube que ele defende, esse status, gols decisivos em brasileiros, 2 que ele ganhou, gols decisivos em 3 finais de Libertadores e 2 ele decidiu. Esse cara já está no Olimpo ali dos jogadores de futebol. Ele está num patamar altíssimo. Ele não depende da seleção. Ainda mais sendo reserva, de repente nem jogando. Se ganhar, tudo bem, ele bota lá campeão do mundo, mesmo sem jogar ou jogando muito pouco. Mas e se não ganha? O Tyson foi lá e ninguém lembra. O Fred foi machucado para a última Copa, lembra? Ele até foi negociado na mesma época para o Manchester United, fez o contrato dele, está lá até hoje. É um bom jogador, foi machucado. As convocações do Tite não são indiscutíveis, inquestionáveis. Muito pelo contrário, como de qualquer treinador. O que eu não concordo muito é esse discurso de o Tite não convoca por conta do comportamento dele. Viu o que ele falou? Ela querem o quê? Um grupo de escoteiros.
Um grupo de escoteiros mirins, lembra? O Guinho, Zezinho, Luizinho, aquele chapéuzinho, aquela roupinha. Os escoteiros mirins, do Tite. Os bobinhos ali que ficam ali. Aí, professor, dá um tempo, meu irmão. Mas é verdade, Dá um tempo. Não, se é assim que pensa... Ele analisa o comportamento. Mas o que é o comportamento? Seguraram o Serginho em 82. Deu nisso. Exatamente eu penso exatamente isso. O Serginho, você tem o Serginho, ele é bicho solto. Ele vai, na época, né? Ele fala isso. Ele vai meter o dedo na cara do zagueiro, vai largar a mão e tal. Não tinha VAR naquela época e o Serginho, para ficar domesticado, não servia. Eu acho que é um dos grandes erros do Tele na Copa de 82. Eu não levo o Serginho, botava o Roberto Dinamite para jogar. Estava à disposição dele. Mas, enfim. Então, eu entendo que, assim, a manifestação dele é o direito dele, num contexto muito especial ali, que ele estava no meio da torcida. Ele tem, sim, o direito de ficar com raiva de quem não convocou. O Tite tem o direito de não convocar e ele também tem. Conversar com pessoas inteligentes sempre é bom. Hoje uma pessoa inteligente me disse o seguinte: pergunta para um funcionário que ficou 3 meses de experiência numa empresa, foi contratado, ficou 3 meses de experiência. Aí tem um chefe que vai avaliar. E o cara se empenhou ali e falou, pô, cara, esse emprego, né? No final dos 3 meses, não, você vai ficar não, bonitão, tá dispensado. Esse cara não vai xingar esse chefe que não contratou? Vai falar, pô, que chefe legal, nossa, ele não me deixou 3 meses e me deu um pé no traseiro. Esse cara, que cara bacana. Não, vai xingar o cara, vai falar mal do cara. É humano, gente. O futebol tem muita hipocrisia, relações humanas. Trabalhei 3 meses, o cara me deixou lá e ele... Então, a reação dele é parecida com a desse cara. Ele foi convocado para jogos antes da Copa, desfalcou o Flamengo pra caramba no ano passado. O seu Tite desfalcou o Flamengo várias vezes, convocando o Gabigol para não jogar 5 minutos. Quando o jogador joga mal na seleção, também é culpa do técnico. Por que o Firmino joga tanto com o Klopp e não joga com o Tite? O Tite não tem culpa nenhuma. Tem um gol no final de semana, não, por quê? Me expliquem. Então ele não sabe usar o jogador. Porque com o alemão ele joga pra chuchu. E não joga nada com quase nada, ou muito menos com o Tite. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. O técnico também tem que saber utilizar os jogadores. Não dá pra ficar só, entra lá e faz. Ah, não jogou, a culpa é do jogador, o técnico fica ali olhando e falando titês depois na coletiva, com externos desequilibrantes, aquelas coisas. Quando não passa pros outros falarem titês também. Então, assim, eu vejo que assim, o direito dele se manifestar assim, aí ele ficar indignado do direito dele, eu acho, repito, que não acho absurdo não convocar, mas ele tem o direito de pensar isso. E tem o direito também de fazer assim pra seleção. Se não vai convocar, dane-se, porque de fato ele está no patamar muito alto. O Ademir da Guia é o maior jogador da história do Palmeiras, na minha opinião. Não sei se o Mauro concorda. Para mim, ele é o maior jogador da história. Eu vi o Ademir jogar. Era absurdo. Quando eu vi a primeira vez, fiquei encantado no Maracanã. Num jogo em 76, Palmeiras 2, Flamengo 0. E o Ademir não foi à Copa de 70. Em 74, foi o Zagallo, não usava o Ademir. Em cima do que falou o Mauro César, para mim o grande crime lesa bola da Copa de 70 foi o Dirceu Lopes no meio. O Ademir da Guia, ele fala, eu não podia ir em 70. Ele não estava bem mesmo, acontece, mas assim, poderia ter isso, porque o time era maravilhoso, né? Mas você vê como essa coisa de convocação, o maior crime para mim, lesa bola de Copas do Mundo, foi o Falcão não ter ido para a Copa de 78. Era disparado o melhor jogador do Brasil em 75, 76, já não era tanto em 77, 78 você pode discutir, mas foi um absurdo o tema do Em 78 o Cruyff não ia também lá na Holanda. Não, mas o Cruyff era questão de dinheiro e também política, com a ditadura argentina, é um negócio mais complexo. Agora, por exemplo, esse tipo de coisa, de relação. O Alex também foi um pecado, mas em 2002 podia ter estado. E hoje ele fez uma postagem muito legal, uma história que a gente já sabe, em relação ao Filipão, que era o treinador dele. E sempre lembrando, acho que eu falei aqui no De Placa, o Filipão não era muito fã do Alex. Tanto é que o Alex quase foi pro Botafogo, depois de ganhar a Copa do Brasil em 98, quando ele não jogou bem a final. Pelo Filipão, ele tinha dispensado o Alex. O Alex ficou, ganhou a Mercosul, foi o craque da Mercosul, e mesmo assim o Filipão trouxe o Jackson para ser titular na Libertadores de 99. Eu vou ter que te interromper. Eu tentei esperar, mas aqui evoluiu o assunto. É que a gente vai ter que encerrar o bate-pronto na TV Jovem Pan. Galera, muito obrigado pela sua audiência. Foi uma boa audiência aqui na TV Jovem Pan. E se você está curtindo o debate, a gente segue no YouTube até as 2 horas da tarde. Então vai lá no YouTube da Jovem Pan Esportes e siga com a gente até as 2 horas, no YouTube e na rádio. Na TV, você fica com o Pânico. Uma boa tarde para todos vocês. Mauro Betti, seguimos no YouTube, agora no break na rádio, continuando as injustiças de convocações para a seleção. E as reações de cada um, que são humanas, né? O Falcão não viu nenhum jogo da Copa de 78, até hoje.
porque ele queria estar lá. O Alex não viu a Copa de 2002 porque ele queria estar lá. E ele teve os problemas com o Filipão. O Gabigol gostaria de estar também nessa Copa. O Alex, os problemas que ele teve com o Filipão, né? E mesmo assim ele reconhece que em 99 o Filipão, depois dele ter sido muito vaiado no jogo contra o Vasco, o Filipão quem no dia seguinte falou: Alex, você não tá legal, mas você vai jogar em São Januário, foi uma das maiores partidas da vida dele. E o Alex, nessa postagem de hoje, pelo encerramento da carreira do Filipão, ele fala: queria dizer que a gente teve questões e tal, mas mesmo assim eu queria agradecer ao Filipão hoje, com a cabeça mais tranquila e vendo o que aconteceu depois, porque ele não me convocar para a Copa de 2002, que foi minha grande decepção, até porque o Brasil foi penta com Vampeta, fez com que eu tivesse os melhores anos da minha vida no Cruzeiro, que foi bárbaro dele em 2003, e também no Fenerbahçe. Ele disse que ele aprendeu muito do futebol pela dor e quis superar, quis mostrar para o Filipão, para ele mesmo, que podia ser. Claro que é aquela coisa que o Valdir Espinosa explicava, que você não precisa ser atropelado para aprender a atravessar a rua, enfim, dói e tal, mas tem momentos e momentos e reações absolutamente naturais dos jogadores. O próprio Palinha, que foi fundamental no São Paulo, também campeão da América pelo Cruzeiro em 97, era um entre tantos que mais apanhava do Telê. Ele fala hoje, o Telê tinha razão. Algumas coisas mais extra do que dentro de campo. Macedo é outro, quase todo mundo que passou teve problemas com o Telê. Então, assim, não estou dizendo que, legal, daqui a pouco vamos ver. Mas a reação é humana, como está com o Mauro César. Você pode ficar bravo em cima do trio elétrico, mesmo que está valendo tudo. É o Thiaguinho, o grande cantor, que tinha feito um grande DVD no Palestra Itália, e mandou, quando o Corinthians foi bicampeão mundial, ei, porco, vai, né? Não tem problema, é dele, é torcedor, tá valendo o jogador. Talvez se pudesse evitar, mas numa boa reação humana, natural, segue o jogo. O Thiago Alcântara também e o DG também não foi convocado pela Espanha. Eu tava vendo assim das Sérgio Ramos agora disse que queria ter mas ido. ele não queria ir, né? Ele já tinha encerrado a carreira. Não, ele falou que agora... Eu tava vendo as grandes seleções, as favoritas. Eu acho que só a Espanha mesmo que... E o Descampo que convocou 25, né? Não, chamou hoje o Turrão, o filho do Turrão, chamou? 26. E o Kim Pembe foi machucado, eu não lembro quem ele chamou. Ele falou que ia levar o gato dele, pô. Foi o Kipembe lesionado, tá fora. Chamou o 26º jogo. Ainda bem, chamou, é o filho do Turran, o atacante. Só mais. O Kipembe machucou, mas também não jogou ontem, não. Deixando o jogador de lado, eu acho que uma das maiores injustiças cometidas, excluindo o jogador, chama-se Rubens Francisco Minelli. Esse eu não entendo até hoje. Nunca ter assumido a seleção brasileira. Nunca assumiu uma seleção brasileira. E, aliás, o livro dele vai sair provavelmente daqui a alguns meses também. Esse homem foi uma das maiores injustiças históricas. Da seleção, acho que sim. Minelli foi uma injustiça histórica da seleção. Uma chance na seleção brasileira, pelo menos. E, é bom de deixar claro, até para perguntar para o Flávio sobre o assunto, teve aí uma repercussão na internet de que o Tite teria respondido ao Gabigol. É fake, tá? Era um perfil fake que teria dito que o Gabigol usou o poder do microfone. É fake. O Tite não falou nada, tá? Sobre a situação do Gabigol. Então, até pra gente deixar claro, a gente sabe como a internet às vezes tem muita fake news. Imagine! Flávio, o que você achou da situação do Gabigol? Chamando a torcida, quando a torcida gritava Tite, o Gabigol não precisa de você. Normal, festa. Cachaçada, bebedeira, pingaiada. Você pode definir o que você quiser. Não muda nada. Parece que a Madre Teresa primeiro, o Tite não vai mais ser técnico da seleção. Vamos supor, o Tite vem pro Corinthians daqui a um ano. Se tiver chance de trazer o Gabigol, ele vai trazer, pô. Lógico, ele quer o cara que faz gol pra ele. É lógico, isso aí não tem nenhuma dúvida. Isso aí é... Imagina, eu lembro que o Muricy, quando uma das vezes que ele saiu do São Paulo, ele saiu esculhambando o... Como é o nome daquele menino que fez o gol do São Paulo contra lá em Goiás? O centroavante? Borges. Aí ele falou, pô, esse Borges, não sei o quê, né, no bastidor, pô, e tal, não sei o quê. Aí ele foi pro Santos. Contratou o Borges. Campeão da América, ele falou assim, cara, eu preciso de um cara que faça gol. É aquilo que você fala, Vampeta, jogador bom e mulher bonita, perdoa. É lógico. Felipe Luiz. Mesmo, se ela quiser, eu perdoo. Vamos votar, tirar a pensão, lógico. Não, calma aí, o que foi? Se tirar a pensão, eu topo qualquer parada. Se a tua ex te perdoar, tu volta? Pô, mas, meu irmão, mulher bonita e jogador bom se perdoa sempre. Se tirar a pensão, então, eu volto correndo. Esse adendo não parecia da frase. Vai chegar pra ela, hein, lógico, pô. Que chegue pra todas elas, todas que eu tenho filhos, que cheguem pra todas. A primeira. Não, todas. Então, faço no Arém lá, no Copa do Mundo, todo mundo não tá no Copa do Mundo árabe. Copa do Mundo árabe, eu tô na pegada árabe lá. Mas você sabe, o Felipe Luiz deu uma entrevista pra Comembol TV,
colega Yara Fantoni, sobre essa coisa que a gente sabe que ele quer ser treinador, né? Está se preparando para ser treinador. Um dos grandes sonhos, talvez o maior sonho imediato do Felipe Luiz, seja um dia ser treinador do Flamengo. E ele falou... Não deveria começar pelo Flamengo. Mas eu acho que tem uma grande capacidade. O cara acha que sai do vestiário e vai ser treinador, não é assim? Não, ele não acha que sai. Ele tem que vai ser um grande treinador. Sim, mas não pelo Flamengo, né? Não pelo Flamengo. Vai lá pro Nordeste. Por exemplo, o maior de todos conheceu no Barcelona. Ele mesmo falou. Então, a regra não é essa. Mas sei lá. Agora, o Felipe Luiz, ele falou assim, eu quero trabalhar no Flamengo, por retribuir todo o carinho que eu tenho, aliás, de menino, sempre foi torcedor, e eu quero trabalhar no Flamengo também como treinador, porque eu quero um dia conseguir colocar o Gabigol no banco. Ele ser meu reserva e ficar quietinho. Ele já tá pedindo pra cair. Ele nem foi contratado e já tá pedindo pra cair. Agora, o Felipe Luiz é um cara que tem muito respeito, né? Muito acima da média. O próprio Tite pensou em levá-lo pra Copa, né? Não vai levar, né, Ele, taticamente... Então é aquela lista, né? Não teve o assunto. De 800 nomes. É mais fácil falar quem não tá na lista. Da delegação. Mas pra ter ali o relacionamento com os jogadores. Mas acabou na ele do criador. Rede social. Não, mas ele optou pelo Daniel Alves. Ele optou pelo Daniel Alves. bola, pô. Ele optou pelo Daniel Alves. Pra fazer essa função. Não, mas eu tô falando sério. Sim, mas é sério. A opção dele foi Daniel de Alves. levar Assim, o que eu tenho dúvida do Felipe Luiz é se ele vai chegar num determinado jogo e vai ter um adversário do time dele, sendo um cara legal, e ele vai achar que os jogadores têm que pedir para o cara não ser expulso, mesmo que ele mereça expulsão. Isso né? Porque teve isso, né? Flamengo Internacional, ele depois deu entrevista e ele admitiu, na TNT essa entrevista. Ele e o Diego foram pedir para o árbitro não expulsar o Rodinei. Flamengo e Inter, o Rodinei ia ser expulso, foi expulso, mereceu a expulsão. O Klaus era o árbitro. Quer dizer, o cara é legal, não explica do adversário, cara. O interesse do clube tem que estar acima das suas amizades. Eu acho que isso é uma coisa que ele tem que explicar um dia para a torcida do Flamengo. Como ganhou o campeonato, isso ficou meio perdido. Imagino que ele não faça mais isso. Um cara inteligente como ele, não sei como que ele caiu nessa. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus. O cara adversário faz por onde ser expulso, vai ser expulso, bom pro teu time. O cara é legal, expulsa não, professor, deixa ele aí, pô, pelo amor de Deus. Que isso, casado e solteiro agora, no final de ano? Pô, isso é coisa de várzea, nem de várzea, né? Na várzea não tem isso. Na várzea o cara vai tomar cartão verde e vai embora mesmo. Você falou, isso é coisa de pelada entre amigos. No Cara. Netflix tem uma série da NBA, né? Das Olimpíadas, que eles vão 2 vezes para as Olimpíadas e perdem. E aí traz um treinador que é o general, eles não estão ganhando o contrato com o Kobe Bryant. Manda chamar o Kobe. O Kobe vai ensinar vocês como ganhar. Tá no Netflix. E o melhor amigo do Kobe Bryant, que Deus o tenha, era o Paul Gasol. E vai pra final, Espanha e Estados Unidos, ele fala, vocês vão ver o que é que eu vou fazer com o meu melhor amigo. Com 1 minuto de jogo, vocês vão ver o que é que eu vou fazer com o Paul Gasol. Dá-lhe uma porrada no Paul Gasol. O LeBron James, os caras falam assim, pô, se ele faz isso com o melhor amigo dele, imagina com o resto. Vamos ganhar. E é campeão olímpico, porque os americanos ficaram 2 Olimpíadas sem ganhar a medalha olímpica. Que é um absurdo. Um absurdo. O treinador teve que convocar o Kobe Bryant, que ele tinha lá, não é Anel, né? Pra mostrar pra eles, e o LeBron já era o LeBron. Eu ia assistir hoje, o Dwayne Wade. já não vou mais assistir. Ele falou, eu ia assistir hoje. Spoiler, já não vou mais assistir. Não, mas tem mais coisa. Eu tô falando assim. Esse é só um pedaço. O momento principal. Imagina isso aí. Você viu o Sexto Sentido, o filme? É um filme que você não pode assistir nunca mais. Mas não vai Esse filme contar. você não pode contar. Quem assistiu esse filme, ele não pode contar mais. Eu tinha um amigo meu que já foi, não pra cima, pra baixo mesmo. Ele morava em Bragança, ele passava na sessão. É isso aí que o cara tá morto, né, morto? Uma das pegadinhas. Então, ele buzinava a gente no final. Uma das pegadinhas do Silvio Santos, o cara, aquele maluco lá, o Ivolanda, ficava na fila. E ele falava, ó, eu me dá 50% do ingresso que eu conto o filme pra vocês não precisam entrar. E acabava apanhando, né? Ele começava a contar. Então, o Vampeta arrebentou. No final, exato. Eu falar isso aí que o Mauro falou. Você tá Não. O Rodinei era melhor amigo do Felipe Luiz e foi Davi, né? Não, o Diego, né? Foi o Diego Ribas, né? Você vê que ele fez com o melhor amigo dele. É isso que eu tô tentando pegar um exemplo. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Galera, eu vou pedir para vocês, caso não for inscrito, se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like maroto. Um abraço e até o próximo vídeo.